Olá, olá minha gente, nós estamos na Expo Cristã aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Nós estamos aqui numa mesa de esclarecedores, como diz René, Terra Nova. Eu briguei com esse cara aqui pra caramba. Ele brigou comigo. Eu não briguei com ninguém. É ruim. Eu nunca falei nada. Pra dar nada. Não, eu nunca falei nada. Aí, dá pra ver. Dá pra ver aqui agora. Dá pra ver, né, Ginaldo? Dá pra ver agora. Meu nome é I Surrender. Eu me rendo. O pastor aqui, eu chamo todo mundo de pastor, mas o apóstolo René é da Visão, não é? M12, um trabalho gigante no Brasil. Jabes de Alencar, todo mundo já sabe, me acompanha. Também Flamarion, Quadrangular e Gidalt, que vai pagar a conta que está na cabeceira. Eu perguntar aqui, né, quem está aqui, muita gente fala da igreja. Eu e Jabes, a gente conversa muito sobre esse negócio aqui. A igreja não está com nada, a igreja está mal. Tem um panaca aí que gosta de dizer, aí um lerdo aí metido a defender o evangelho e a querer falar de todo mundo, que não, essa igreja, nós estamos vivendo o pior momento da igreja na face da terra. Como é que é essa história, gente? Será que sou eu que tenho uma ideia diferente? Você que trabalha, conhece o mundo, como é que quer dizer que a igreja, a pior igreja da face da terra é essa que nós estamos vivendo? Como é que é isso? Eu acho que é uma contradição dentro da realidade do que nós estamos experimentando. As pessoas, quando elas estão frustradas, elas olham para a sua própria realidade e ela tira os seus diagnósticos. Mas nós que estamos... Vejo que és profeta, mas continua. Né? Mas nós que estamos envolvidos com seriedade, com o povo, com o público, ouvindo o povo, tratando o povo, entrando na vida do povo, temos visto que Deus está mudando a realidade da nação. Inclusive, essa nação não afundou por causa da igreja. Concordo. A igreja tem uma voz profética, uma voz de destino, uma voz de autoridade, uma voz equilibrada. E graças a Deus pelos seus profetas. Alguns interpretam como intragáveis, que são necessários. Porque se não for a nossa voz profética, as coisas acabam de uma maneira que vai gerar catástrofes para a própria nação. Estamos aqui como vassoura de um rei, para limpar esse novo tempo no Brasil. E para quem está confundido, eu quero afirmar que a Igreja de Jesus vai muito bem. Amém. Porque o nosso Senhor continua no trono, não está com amnésia, não está com Alzheimer, e sabe quem somos nós. É isso aí. E os profetas do caos, que eu chamo esse pessoal de profetas do caos, já andavam do lado de Jesus. Tinha muito do lado de Jesus. O pessoal só sabe dizer que a igreja está em crise, a igreja está isso, a igreja está aquilo, e esquece de ver, e principalmente nesse aspecto que eu amo, que é a questão da multiforme graça de Deus. O projeto de unidade que Jesus sonhou em João 17, ele diz: Pai, eu quero que eles sejam um, diferentes como são, porém um. E vivendo esse momento que a gente está vivendo, que eu cresci e de uma assembleia não se juntava com a outra assembleia, falando uma assembleia, os dois da mesma igreja, da mesma. E a coisa hoje tomou uma maturidade. Então nós estamos vivendo um momento muito gostoso. E eu, ratifico aqui o que o apóstolo René falou, é exatamente o que está acontecendo. Ontem mesmo conversando aqui com a autoridade política do Estado, ele disse: pastor, a gente sabe que vocês são a salvação do Brasil, a gente sabe. A igreja entra onde ninguém entra. A igreja atinge todos os níveis da sociedade. A igreja tem uma palavra de paz, de tranquilidade, de reconstrução de família, reconstrução de vida. Então a igreja é a esperança, a voz da esperança. E aí, Flamarion? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então não vai ser crítica que vai parar a igreja. Não vai ser inimigo que vai parar a igreja. Não vai ser inferno que vai parar a igreja. Não vai ser diabo que vai parar a igreja. Não vai ser ninguém que vai parar a igreja. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Então quando nós estamos em Jesus, nós vencemos qualquer crise. A crise vira milagre. É isso aí. Essa semana alguém até falou comigo sobre isso. O pastor Gidalt, interessante se a igreja fosse unida, como no princípio. Eu falei: qual igreja no princípio que era unida? Jesus tinha os seus discípulos, João, e eles já brigavam naquela época. O ser humano sempre foi o mesmo, sempre vai continuar sendo.
A gente tem que entender que cada um tem que fazer a sua parte, a sua missão, e como o Jales fala, multiforme, cada um trabalha de uma forma ou de outra. Agora, criticar é muito fácil, fazer é o difícil. A questão para você entender sobre multiforme graça de Deus e não uniforme graça, Deus fez indivíduos. O que significa indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Você é uno no planeta Terra. Então Deus, que fez indivíduos, derramou a sua graça de maneira multiforme para alcançar a todos, inclusive você e eu. E não vem com essa história, mas a igreja tem esse defeito. Não, sabe quando é que passou a igreja ter defeito? Já que nós chegamos nela. Se a gente não tivesse nela, ela era perfeitinha. E outra, nós estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui é processual. Agora, Nenê, Atos 2,17 diz: acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Como é que é esse negócio, então, de que a igreja vai piorar se há promessas de uma profusão do Espírito Santo, de um derramar de Deus, de uma manifestação de Deus nos últimos tempos para a igreja? Você sabe que a minha bronca, você matou, rapaz, as pessoas que estão inconformadas consigo mesmo. Isso Freud explica muito legal. O ser humano tem uma coisa chamada os mecanismos de defesa do psiquismo humano, e ele faz projeções no outro daquilo que ele é, e transferência. Então esses caras recalcados que não filmam nem a igreja, você não vê a igreja deles, só vê eles falando, porque a igreja desse tá maníaco, então não dá para filmar a igreja para mostrar o ponto, porque ele não tem. Não tem, a maioria está escritório, né? No ar-condicionado. Gravando um vídeo. E criticando o que ele está fazendo. Criticando o que está fazendo. Eu acho o seguinte, a coisa linda, Jabes, é o seguinte, é que Deus está usando homens que eu nem conheço, nem sei quem é. Olha, eu fui convidado para ir numa igreja agora, numa cidade, em São Paulo, de 30 mil habitantes. Escuta essa, uma cidade de 30 mil habitantes, que só uma igreja que eu vou pregar, cabe 5 mil pessoas sentadas e não dá gente. Quem dizer que a igreja está falida? Rapaz, eu vou dar nome aqui, a cidade de Lins. Tem 30 mil habitantes, e não só tem o camarada, um cara novo, jovem, que vem acompanhando a gente em Islavé, que é uma escola de liderança. Rapaz, o caboclo está com uma igreja para 5, eu vi a foto, não tinha nenhum famoso, ele na igreja, 5 mil pessoas. Eu acabei de ver agora, a noite de ontem, lá em Sumaré, milhares de jovens do Brasil inteiro vivendo. Cada um pagando R$500 para entrar. Isso é a crise da igreja. Crise, hein? R$500 para entrar, transporte aéreo, o translado para estar mergulhado, e nós limitamos as inscrições. A igreja está em Porque crise. só São Paulo enche a Estância Árvore da Vida. E nós limitamos para todo o Brasil. Eu quero dizer que a igreja está vivendo o seu melhor momento. Amém. Amém. E Deus está salvando. Isso aí. E desculpa a expressão, de rodo. A glória de Deus está na medida de encher toda a terra. E a questão, a prova disso é que você vê na mídia, em geral, né, o preconceito contra nós, a bronca desse crescimento. Esses caras tentam nos denegrir de tudo que é jeito. Chega na época da eleição, o viés passa por nós. A gente, os evangélicos, é ideologia de gênero, é casamento gay, é aborto, passa, não adianta. Por quê? A influência da igreja. Se a gente tivesse influência, por que eles iam comentar essas coisas que são basilares para nós acerca de nossos princípios? Isso é uma prova, né? Estava aqui ontem, 2 maiores autoridades do estado de São Paulo. O assunto é o quê? O que aconteceu no assunto? Aqui, amigão, quer o politicamente correto? Segue seu caminho, bye bye. E a imprensa inteira fala por quê? Por causa de mim? Por causa de você, nego? A igreja, a força e o poder da igreja. Não, e saiu de novo hoje, a mesma matéria. Eu nem vi. Repetiu hoje a mesma matéria, com um outro conteúdo ampliado do que aconteceu aqui ontem. Porque a igreja não tem só voto, ela tem voz. É isso aí. Uau. E a nossa voz é repetir o que Deus disse. É isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, que vai se arrumar por lá. Mas nós não vamos comprometer a voz profética, porque alguns grupos minoritários não gostam. Exatamente. E às vezes os minoritários dão um grito. Às vezes eles se arvoram em falar no nome da igreja. A pessoa está de fora, não tem noção do que é. O fulano de tal é líder e tal, está falando o nome da igreja. E dizendo de crise, que a igreja está mal, está derrotada, está... Igual uma vez eu cheguei na Colômbia para ministrar no congresso lá,
a pessoa que me pegou e me levou para o local do evento disse: estou sabendo que a igreja brasileira está falida, tá? Eu falei: só A gente quem falou. E ontem uma repórter aqui, que nós estamos no espaço da Expo Cristã, uma repórter que me perguntou exatamente sobre: pastor, estou vendo tanta coisa boa, tanta empresa boa no meio evangélico, porque tem gente que tem a ideia ainda, e que igreja evangélica não tem o que é melhor, né? E não tem noção do que a gente está falando. O encontro da Expo Cristã também é importante, para o pessoal saber o que é, o que são os produtos, as empresas, as instituições, a tecnologia. A tecnologia. Nós estamos, nós não estamos fora da demanda do mundo moderno, né? O Evangelho, ele não exclui o sistema que é implantado para o bem-estar do homem. Exclui o pecado, mas o sistema não. O aprimoramento do sistema não. E nós estamos acompanhando tudo isso. Não somos alienados digitais, nem alienados da sociedade. Bem, gente, estou aqui mais uma vez para quem chegou aí agora. Está aqui o apóstolo René Terra Nova, pastor Gidaldi, pastor Flamarion, pastor Jabes, aqui direto da Expo Cristã. E nós vamos entrar aqui várias vezes. Aí uma última palavrinha para a gente Pastor, encerrar. só eu fazer uma pergunta para o senhor, para esclarecer para quem nos acompanha, que muitas pessoas das nossas igrejas, elas são alvo desses críticos. E às vezes elas não têm esse argumento que nós temos. Então, de maneira bem simplificada, o que o senhor falaria para quem é das nossas igrejas, que alguém vai virar para ela dizer que a igreja brasileira está em crise? Como é que de forma simples ela deve se dirigir a essas pessoas? Você pode se dirigir a essas pessoas e dizer o seguinte: o Brasil, algumas coisas, o Brasil é o único país do mundo onde os últimos 3 papas tiveram. Por quê? O crescimento da igreja evangélica, porque aqui é a maior nação católica do mundo, eles estão super preocupados, e a reunião com tudo que foi padre da América Latina e bispo foi sobre o crescimento da igreja na América Latina. Esse é um ponto. Segundo, a olho nu, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. É só andar por esse Brasil para ver a quantidade de igreja. Só a Assembleia de Deus, que é uma entre milhares, tem mais de 200 mil templos. Tá? A Dona Glá tem 30 mil. Então, meu filho, vai embora. Aí agora tu imagina o movimento neopentecostal, que a gente não tem nem conta desse negócio. Então, a igreja está aí, Deus está fazendo outra. A preocupação da mídia em relação às nossas posições. Se a gente não tivesse o número que tem de gente e o prestígio, não sairemos em primeira página, porque importa, não é para ser para falar bem da gente. Né? A questão é essa. Nós não estaremos em primeira página do jornal para sermos criticados. É porque estamos incomodando. Ok? Senão a gente não estaria lá. Pode ter certeza. Não estamos pedindo para estar em jornal para ser elogiado. Nossa vertente não é essa. Mas quando você vê a imprensa em geral botar ideias de evangélicos em primeira página, você pode ter certeza que isso é um sinal de que a igreja tem alguma coisa aqui nessa terra. Vamos lá, pai. René, depois. Eu acho uma coisa interessante, pegando deixa aí da pergunta do Flamarion, que hoje, você que não tem uma palavra para responder a esses críticos, não siga eles. Muito bom. Se você é inteligente, siga os inteligentes. Se você é santo, siga os santos. Perfeito. Entre em Twitter, Facebook, Instagram, Snap, que propicie a você algo que você cresça, Isso. que possa alimentar a sua fé e não ficar momentos, talvez Canais até de horas, YouTube, né? Os canais canais de YouTube. assistindo aquilo que não te edifica, porque tem uns caras aí que a função deles é demolir a tua fé, porque eles não conseguiram lograr êxito e querem que você seja frustrado no meio do seu caminho. Muito bom, muito bom. Muito O bom. maior perigo da vida do ser humano é seguir a multidão, se ela estiver indo no caminho errado, também seguir um grupo pequeno se estiver indo no caminho errado. Então siga aquilo que você acha que está de acordo com a palavra de Deus e não a crítica. Deus vai abençoar a tua vida. Fala, Jabes. Eu só endossar tudo que vocês falaram e eu acho que cada um tem que fazer essa análise, pera um pouquinho, porque desde o tempo de Jesus, eu sempre digo que existe esse grupo de crítico que fica só esperando para criticar. Quando critica demais, pode saber que não está fazendo nada e está perturbando, né? E isso é uma desgraça. Gente, eu tenho falado aqui. Deixa eu dizer uma coisa que eu conheci. Você fala mais que eu. Não falo não. Ele disse que entrevistar a gente, só ele que fala. Deixa vocês falarem, esse cara só ele falou que pra fala. caramba. Depois no final vou dar só a frase do final. É ruim. Eu falei menos
estamos aqui, senhor. Já estamos aqui com uma dissensão. O cara disse que eu Tem que ter, senão... entrevistar a gente. Senão não Falei que ia entrevistar, não. Falei que ia Você bater um falou papo. pra Vai te mim. lascar. Eu recebi para você entrevistar. Olha, escuta uma coisa aqui. Ei, esse encontro não foi programado. O bom disso aqui é a gente saber que os homens de Deus estão se Exato. encontrando em um lugar que acredita em um projeto. E viemos aqui hoje que acreditamos num sonho. A pessoa que ressuscitou esse sonho, que trouxe esse sonho de volta, ficou parado 4 anos, vai ter o nosso apoio, cristã, vai ter o nosso respeito, nós vamos investir nesse sonho. Estamos aqui para dizer, estamos juntos nesta guerra e muito obrigado por essa nova iniciativa, está muito lindo. E nos reunimos aqui como pessoas de Deus que viemos em busca desse sonho para dizer que vale a pena, que é um sonho maravilhoso. Aqui está a Adriana. Isso. Né? Vai para ouvir, Quando ela está vindo, só um detalhe, a dúvida, ela gera tragédias na mesma proporção que a fé gera milagre. Fica com a fé, Adriana. A Adriana é que, como disse aqui Renê, é que trouxe novamente a Expo, acreditou, ressuscitou o sonho e nós estamos apoiando. Então, nós estamos aqui mostrando aqui a Adriana, daí uma palavrinha. Oi, Deus abençoe todos vocês. E ali também a Santa Luciana. A Luciana, a Mineira Uai. Eles me chamam Mineiro Uai, mas é Luciana, eu tenho nome. Tá certo? Bem, o que foi dito aqui, querido, queria só te encerrar dizendo, redes sociais, elas são instrumentos de informação, não de conhecimento. E muitas vezes informação caluniosa, difamatória, mentirosa e de boataria. Então, muito cuidado com o que você está ouvindo e acreditando, porque você pode se machucar. E foi dito aqui muito bem. Olha, analise. Eu tenho uma frase. Tudo que você ouvir, duvidar, criticar, determinar. Duvidar, não aceitar de pronto. Ok? Criticar, analisar. Determinar, aceita ou não aceita. Criticar no sentido de fazer uma É crítica. crítica, é analisar. Fazer uma Crítica, análise. analisar. Duvidar é não aceitar de primeiro. Isso. Certo? Duvidar é fazer análise da história. E determinar. É o modelo bereano, né? A Bíblia diz que os crentes de Bereia analisavam, checavam com a Bíblia, deixa eu ver se é verdade o que está sendo Mais dito. sábios do Mais que sábios os que de os Tessalônica. de Tessalônica. É isso, então, eu creio. é isso Ô, Silas, aí. antes de você encerrar, porque eu nem Pode sempre não? eu tenho a oportunidade de falar no seu canal, né? Sim, Só pode algumas falar. pessoas. Quando você começou, eu estava sempre presente. Porque agora tem um tempo preço para passou. poder falar. É mais views. Meu Deus, É mais views. Assim, isso é assim de graça. Por aí, por nós. Agora é views. O bicho tá pegando. Fala. Eu queria que a Nani falasse sobre o evento de mulheres. evento de amanhã. Aqui, fala, Nani, que é fala. amanhã, é. Amanhã, 19/8, aqui da Expo Cristã, Congresso Mulheres de Influência. Teremos presença de várias mulheres de várias denominações unidas num só propósito pelo reino de Pastor Deus. Elisete Pastor também. Elisete Horário. Malafaia, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Expo Cristã. Venha ser abençoada, receber palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Espero você aqui na Expo Cristã a partir das 10 horas da manhã. Eu quero pedir uma salva de palmas para a Adriana pelo projeto. Claro, lógico. Realmente, eu acompanhei um pouco, eu sei do sofrimento dessa menina nesses últimos dias. Graças Mas, a ó, Deus. Adriana, parabéns. É Já isso deu aí. certo, né? Um abraço a todos. Deus abençoe você e sua família. E vamos seguir em frente. Shalom. Obrigado, porque é a primeira vez que eu falo nesse canal. E daqui 10 anos você falou outra vez. Obrigada, porque é a primeira vez que eu falo em qualquer canal. Era o sonho da minha vida. A hipocrisia é uma miséria. Ó, vai, desliga isso. Deus abençoe.